vamos lá, dando continuidade à nossa aula de governança corporativa na disciplina de ética e relações interpessoais no curso técnico em finanças. Bom, a gente falou das definições e conceitos, falamos dos princípios, falamos dos benefícios dessa questão da governança corporativa, tá? E a gente vai dar continuidade aqui falando da compliance, né? Da prática de compliance, certo? Onde a gente falou anteriormente que se vai exercer essa prática, se vai implantar essa prática, né, todas as ações têm que ser transparentes. Tudo que for feito, desenvolvido dentro da corporação tem que ser transparente, tá? Um dos desafios da empresa é tomar decisões de forma ética. Isso é um desafio de muitas empresas, da maioria. Vou dizer logo, abrangendo de todas as empresas, né? É tomar decisões de forma ética, que são tomadas, em sua maioria, individualmente. Eu converso, dando aula para outra turma, né, não sobre esse tema, mas um tema, né, que envolvia também a ética. O que é importante dentro de uma empresa, quando a gente fala de ética, né, é importante toda organização, toda empresa ter o seu setor de recursos humanos. Se uma empresa, se uma organização não tem o setor de recursos humanos, não tem a gestão de pessoas. Então fica difícil agir com ética. Fica uma coisa bagunçada, onde todos se desrespeitam, onde ninguém se respeita, né? Onde tiram brincadeiras, né? Onde passam a maioria do tempo sem trabalhar e sem fazendo mimimi, né? Prejudicando o colega do trabalho. Empresa que não tem RH. Né? E o que é que acontece? Quando acontece um fato, por exemplo, um preconceito, uma discriminação, um assédio moral, né? A empresa, o administrativo, né, comunica talvez, né, para outro setor, um setor maior, né? Mas aí não resolve. É capaz do assediado ser posto para fora e o assediador continuar. Né? Isso acontece em muitas empresas que não têm RH. Ah, mas a minha empresa tem RH, mas não é aqui. Né? É em outro local. Mesma coisa. Quando o RH lá no outro local souber, é uma história completamente distorcida. Não é a realidade. Por quê? Porque quando passar, já tem o quê? A barreira de comunicação, que a gente já falou aqui em outras aulas. Ética não funciona com ruídos de comunicação. Se tem ruído, se tem barreiras de comunicação, não adianta implantar nenhuma prática de ética na organização. Certo? Para nortear as atitudes individuais, a fim de que não comprometam o coletivo, é preciso adotar algumas práticas. Como? Demonstrar o apoio da alta administração para com o programa de compliance, lembrando da expressão Tone from the top, que é tom vem do topo. Né? E trabalhar o fortalecimento da cultura de compliance, engajando os colaboradores. Se é uma prática que vai ser implantada, tem que ter o engajamento dos colaboradores. Como professora, treinamentos. Primeiro, de imediato, a comunicação. Vou implantar um código de conduta empresarial. Vou implantar a prática de compliance, uma prática de ética. A prática ética dentro da empresa. Tem que ter informação. Todos os colaboradores têm que ser comunicados. Existem normas a seguir? Onde não tinha normas, pois todos os colaboradores têm que ser treinados. Beleza? Práticas de compliance, disseminar a cultura de compliance, investir em treinamento olha aí o que eu acabei de falar, treinar os colaboradores. Né? Manter o código de conduta atualizado, né? Sempre atualizar, sempre rever o código de conduta, a política de governança. Né? E com claro direcionamento do comportamento esperado dos stakeholders envolvidos. Manter atualizado
disponível e acessível a todos os colaboradores as políticas e normas de compliance. Gente, é muito simples. Na entrada da empresa, você pode botar um mural. Onde todos os funcionários passam, você pode botar um mural com algumas dicas de prática de compliance, da política e norma de compliance. Para todo dia o colaborador estar ciente daquela atitude que ele comete, talvez, né, que não esteja a favor com essa prática, que seja contra essa prática. Né? Envolver as áreas da organização nos processos de compliance, demonstrando sua importância e papel. E olha só, a ISO 9000, normas ISO, norma técnica de gestão de qualidade. O compliance pode levar em consideração normas trabalhistas, normas ambientais, regulatórias, etc. A norma ISO 9000, grupo de normas técnicas, dentro da norma ISO 9000, nós temos a 9001, tá? E temos outras também. Quando se fala de normas ambientais, a 14000, 14001, que é gestão ambiental. Tá? Estabelece um modelo de gestão da qualidade para organizações. Dentro dessas normas ISO 9000, temos a gestão de qualidade total, né? Que é justamente a norma onde a compliance ela se integra. Né? Lei anticorrupção, tá? E o Código de Conduta Ética da empresa. Observem aí a quantidade de normas. Né? Imagina aí uma empresa, uma corporação, que não tem, onde os colaboradores não têm o costume de seguir normas, pensam que é só brincadeira, pensam que é só bonitinho. Ah, porque bonitinho, minha empresa que eu trabalho tem normas, é chique. Não, gente, não é o caso de ser chique, não. Ou segue, quando o compliance é implantado, gente, é coisa séria. Quando a organização implanta normas ISO de gestão de qualidade, essa empresa ela é certificada. Ela tem auditorias internas. Então, é coisa séria. O colaborador tem que receber treinamentos, tem que mudar o seu comportamento. Tá? Querendo ou não, ele tem que mudar. Se não mudar, ele não vai ser mais colaborador daquela empresa. Certo? Governança corporativa, modelos. Né? Modelos de governança corporativa, segundo a concepção de Álvares et al., os modelos teóricos da prática da governança corporativa são financeiro, modelo financeiro, né? Público relevante, procuradoria e político. Modelo financeiro, com uma concepção mais legalista, baseia-se em uma visão contratual da firma. Bom, só uma observação. Conforme os autores, o modelo financeiro consiste na gestão construir regras, olha só. Modelo financeiro, construir regras para alinhar os interesses dos administradores e dos proprietários ou dos majoritários e minoritários. Regras para alinhar os interesses do administrador, do agente externo, né? E interesses do administrador e dos proprietários ou dos majoritários. Nesse caso aqui, a gente lembra de quê? Né? Do conflito de agência, né? Onde a empresa, o proprietário, contrata um agente externo, né? E muitas vezes não está alinhado os interesses. E quando não tem um alinhamento de interesses entre o administrador que é contratado e o dono, ou então os sócios majoritários e minoritários, é porque o agente administrador, o agente externo contratado, ele não estudou sobre a empresa. Certo? Modelo público relevante ou para stakeholders, o objetivo deste modelo é melhorar as relações
tornar públicas ações, prestando conta para a comunidade, demonstrando responsabilidade social e sustentabilidade. Tá? Modelo de procuradoria. Nesse modelo, a ênfase é nos gestores, que buscam o retorno elevado para os acionistas, né? Consiste numa concepção da empresa gerenciada, né, ou governada, conforme cita Pold em Álvares et al. E o modelo político, né, consiste na adoção da governança corporativa por motivos políticos internos ou externos. Tá? E aqui nós temos aqui uma ilustração onde tem a empresa. Né? A empresa ela tem que atender fornecedores, parceiros, o governo, né? Clientes, concorrentes, comunidade, investidor e marketing. Pessoal, imagina aí essa imagem aí. O que é que a gente pode ver, né? O que é que a gente pode concluir dessa imagem? Vai abrir uma empresa, algo que eu já falei. Vai constituir uma empresa, olha o que é que você vai ter que pesquisar. Né? Olha o que é que você vai atender ao público. Né? Nessa questão de marketing, gente, é a imagem da empresa. Certo? Bom, classificação das empresas na governança corporativa. Categoria de classificação das empresas para o desenvolvimento das políticas de governança corporativa. Nós temos a classificação da empresa de natureza jurídica, né? Estrutura de controle, caracterização do controlador e porte da empresa. Tá? Conforme o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, as empresas podem ser classificadas da seguinte forma. Conforme o Código das Melhores Práticas. Quanto à natureza jurídica, né? Quanto às estruturas de controle, quanto à caracterização do controlador. Né? Há uma quarta categoria dessa classificação não citada no IBGC, mas que merece ser mencionada, que é em avaliar o porte da empresa. Detalhe. E aí vem a pergunta. Professora, eu tenho uma empresa, isso é um exemplo, né? Alguém pode perguntar ou vocês podem se deparar com isso futuramente. Professora, eu tenho uma empresa de pequeno porte. Né? Eu ofereço produtos e serviços, mas ela é considerada, ela foi caracterizada como de pequeno porte. Né? Eu posso implantar na minha empresa de pequeno porte uma prática de compliance? Uma prática de governança corporativa? Pode. Nós já vimos isso, que código de conduta empresarial, código de ética empresarial, práticas de governança, políticas de governança, política empresarial, política organizacional, ela é implantada em todas as empresas, independente do porte. A gente já viu isso em outras aulas. Quando você implanta práticas de gestão de qualidade, é porque você quer aprimorar a sua empresa, você quer melhorar a imagem da sua empresa, independente do porte dela. Tá? Você quer melhorar a imagem da sua empresa na sociedade. Você quer atender a necessidade do consumidor final, atender a necessidade da sociedade. Você quer melhorar a qualidade de vida, não só dos seus funcionários, mas a qualidade de vida do seu público. Tá? Classificação das empresas, natureza. Quanto à natureza jurídica, pode ser de terceiro setor, pode ser cooperativa, sociedade limitada e sociedade anônima. Né? Terceiro setor, formado por organizações não governamentais, que não têm fins lucrativos, cujo objetivo é gerar serviços públicos ou melhorar a condição do meio, podem realizar também ações sociais voltadas para a educação, saúde e até combate à fome e à pobreza. Exemplos do terceiro setor: cartório, né? Fundações mantidas com recursos privados, né?
serviços sociais autônomos, partidos políticos, entidades sindicais, certo? São exemplos do terceiro setor. Né? Cooperativas. Empresas que exercem atividade por meio de atos cooperativos. O trabalho é cooperativo, é coletivo. A função objetivo não é individual, o objetivo é em comum com o coletivo, com a cooperativa. Né? Traduzem na prestação de serviços diretos aos seus associados, sem objetivo de lucro, para obterem em comum melhores resultados para cada um deles em particular. Né? A cooperativa não tem um dono, tem vários donos. Todos os cooperados dentro de uma cooperativa, no mínimo 20, né? Certo? Sendo que se do ramo do trabalho, vocês vão aprender isso, cooperativas do ramo do trabalho são 7 pessoas, no mínimo 7. Tá? Fora do ramo do trabalho, sendo outro ramo, né, 20 pessoas. Então, os 20 cooperados, eles são donos, ele não tem só um único dono. Todos são donos dentro da cooperativa. Apenas parte dos sócios serem gestores, todos têm direito e deveres iguais dentro da cooperativa. Qualquer pessoa pode ser sócio, desde que se identifique com o objetivo ou que realize atividade da mesma natureza. Né? O número mínimo de associados para a constituição de uma cooperativa, acabei de falar, né? É de 20 membros. Cooperativa de trabalho é 7. Tá, pessoal? A informação aqui, a de trabalho é 7. As outras são 20. Ok? Detalhe. Quando diz aqui, qualquer pessoa pode ser sócio, desde que se identifique com o objeto ou que realize atividade da mesma natureza. Exemplo, Unimed. O plano de saúde Unimed. A Unimed é uma cooperativa do ramo da saúde. Professora, a senhora pode ser sócia da Unimed? Não, eu não sou médica. Eu não me identifico com o objeto ou não realizo atividade da mesma natureza. Então, quem são os cooperados da Unimed? Né? São os médicos. Qualquer médico pode se associar à Unimed. Tá? Tem o valor, tem a cota parte. Então, lá, quando, por exemplo, se eu fosse uma médica, chegaria na Unimed e disse, eu quero me associar. Eu quero ser uma cooperada da Unimed. Né? Aí eles vão dizer o valor da cota parte. Para a sua cota parte, né, é 50 mil reais. A senhora, para ser sócia, aqui, para se associar, para ser uma cooperada, 50 mil reais, 20 mil reais, aí depende, né, do valor. Eu não sei qual é o valor. Tá? Sociedade limitada são sociedades formadas por 2 ou mais pessoas que se responsabilizam solidariamente de forma limitada ao valor de suas cotas pela integralização do capital social. Tá? Observação. Numa sociedade limitada, os sócios contribuem com moeda ou bens avaliáveis em dinheiro para a formação do capital social. Tá? A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor do capital social. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor da cota. Porém, eles respondem solidariamente pela integralização da totalidade do capital. O que é que quer dizer isso? Responsabilidade do sócio é restrita ao valor do capital social, a cota. Quem dá mais tem maior responsabilidade, tem mais direito. Tá? Já em cooperativas, não é assim. Eu posso me associar a uma cooperativa e a minha cota parte ser maior do que todos os outros, mas eu vou ter os mesmos direitos e deveres que todos têm. Eu não vou ser melhor do que ninguém. Já aqui é diferente. Tá? Cada sócio poderá ser chamado a integralizar as cotas dos sócios que deixaram de integralizadas. Sociedade anônima. As sociedades anônimas são empresas, né, em que o capital social está dividido em ações que podem ser transacionais livremente. Né? A natureza das sociedades anônimas sempre é mercantil, ou seja, visa lucro.
O controle é exercido por um acionista ou um grupo de acionistas vinculado por acordo entre sócios. Exemplos: a empresa possui um sócio, né, ou um grupo de sócios em comum acordo, que detém a maioria do capital volante. Uma pessoa ou grupo, para deter a maioria do capital volante de uma sociedade anônima, necessita ter mais de 50% das ações com direito a voto. Tá? Diferença de uma anônima para uma cooperativa. Independente da cota parte, um cooperado tem direito a um voto. Certo? Não é porque eu vou entrar com a maior cota no capital social, vou ajudar mais em relação a termos financeiros, que eu tenho direito a mais de um voto. Isso não me dá direito. Tá? Isso na cooperativa. Classificação quanto ao porte da empresa. Microempresa. A microempresa, ela possui receita bruta anual até R$360 mil. Microempresa. Empresa de pequeno porte possui receita bruta anual acima de 360 mil até 4.800.000. Média, empresa de médio porte possui receita bruta anual acima de 4,8 milhões e menor ou igual a 300 milhões. Empresa de grande porte, que são as grandes empresas, né, possuem receita bruta anual acima de 300 milhões. Né. Tem uma diferença também, pessoal, nessa questão não só da receita bruta, tá? Questão também de quantidade de colaboradores. Dentro da governança corporativa, nós também vimos o quê? A estrutura da governança. Como é estruturada essa governança corporativa? Né? Classificação de sócios. Qual é a estrutura de uma empresa? São funcionários. Né? São sócios, associados, cooperados, né? No caso de cooperativa, certo? Quanto ao tipo de ação adquirida, proprietários de ação preferencial são sócios sem direito a voto. E isso não entra em cooperativas, porque todo cooperado tem direito a um voto. Tá? Proprietários de ações ordinárias com direito a voto, um voto por ação. Quanto à participação do capital volante, sócio majoritário possui a maioria do capital volante, sendo detentor da gestão da empresa. A palavra já diz, ele é o majoritário. Então, ele é detentor da gestão da empresa. Ele quem gerencia. Tá? Sócios minoritários possuem direito a voto, porém, sozinhos não têm poder de decisão. Tem que ter outro sócio com ele. Certo? Estrutura da governança quando se trata de assembleia e sócios. Assembleia, reunião de sócios. É necessária a realização de assembleia geral ordinária ou de reunião de cotistas para as sociedades anônimas e para as sociedades limitadas. Assembleia geral ordinária ou reunião de cotistas. Tá? Reunião possui procedimento simples. A Assembleia prevê etapas formais que incluem convocação, quórum, né, ata, ou seja, aqui são decisões. A saída de um sócio é a Assembleia. A admissão de um sócio é a Assembleia. A divisão de cotas, vai sair um sócio, vamos dividir a cota, vamos integralizar, a Assembleia. Em casos de cooperativas, tem a Assembleia Geral Ordinária e a Geral Extraordinária. Tá? A legislação obriga que assembleias, reuniões sejam realizadas anualmente, né? Ainda que não haja administradores a serem eleitos ou lucros a serem distribuídos. Anualmente.
Observação: empresas menores podem realizar apenas a reunião de sócios. Mas, professor, isso é a Assembleia Geral Ordinária. E se acontece algo de imediato? É a extraordinária. Ela não é feita anualmente. Aconteceu um problema dentro de uma empresa, onde vai desfavorecer a todos, onde vai atingir a questão financeira, onde está algo, vai quebrar, vamos fechar a empresa. É uma reunião extraordinária. É uma assembleia extraordinária. Tá? Exemplo, na pandemia, teve uma empresa, né, que demitiu num dia, fechou, a empresa foi fechar e demitiu, houve demissão de 2.400 funcionários. Imagina aí você saindo de casa, né, chegando no trabalho e recebendo a notícia, não, hoje todo mundo vai ser demitido. 2.400 funcionários. Isso na pandemia, gente. Isso aconteceu. Passou na televisão. Tá? Aí tem uma assembleia extraordinária. Né? Não é só uma reunião simples, não. Foi de imediato. Decisão, vai demitir. Acabou a empresa, fechou. É uma assembleia extraordinária. É de imediato. Tá? São competências da Assembleia Geral, segundo IBGC. Competências de Assembleia Geral. Onde nós temos ata. Nós temos o registro daquela Assembleia. Na ata, a gente vai dizer o início, a data da Assembleia, o início, a hora de início da Assembleia, a hora que terminou a Assembleia, a pauta, ou seja, o assunto que foi tratado na Assembleia. Né? Os participantes têm que assinar a frequência. Quem estava presente tem que assinar. Tá? Não pode assinar o nome de outro funcionário, de outro associado, se ele não esteve na Assembleia. Não pode. Tá? Bom, são competências da Assembleia Geral aumentar ou reduzir o capital social e reformar o Estatuto Contrato Social. Estatuto Social é somente de cooperativas. Tá? Quando vocês se depararem, vocês, futuros técnicos em finanças, se forem contratados, né, se fizerem parte de uma cooperativa, de uma empresa cooperativa, terão o estatuto. Estatuto social é diferente dos ramos. Temos 7 ramos de cooperativa. Vocês verão isso, tá? Então, cada ramo tem o seu estatuto, não é igual. Eleger ou destituir conselheiros de administração como fiscais. Tomar anualmente as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras. Deliberar sobre fusão, incorporação, cisão, dissolução e liquidação da sociedade, deliberar sobre a avaliação de bens, né, que venham a integralizar o capital social, e aprovar a remuneração dos administradores. Tá? Bom, um dos aspectos relevantes para estruturar uma gestão, né, com sistema de governança é a estrutura da empresa. E ela pode conter o conselho de administração, pode conter, pode ou não, tá? Depende da empresa. Conselho consultivo, comitês do conselho de administração, política de gestão e controle interno, conselho fiscal, né? E auditoria independente. Professora, aí tem a pergunta. Né? Isso tudo tem dentro de uma empresa? Isso tudo é estrutura de uma empresa? Não, pode conter, dependendo da empresa, dependendo da estrutura da governança corporativa, que é a estrutura da empresa. Uma cooperativa, ela não tem auditoria independente. Uma cooperativa, ela não tem um conselho consultivo. Ela tem um conselho de administração, um conselho fiscal. Tá? Só um exemplo. Conselho de administração, órgão colegiado, olha só. Encarregado do processo decisório de uma organização. Ou seja, aqui
toma decisões. Em relação ao seu direcionamento estratégico, é o principal componente do sistema de governança. Tá? Principal componente do sistema de governança, Conselho de Administração. O papel do Conselho de Administração é ser o elo entre a propriedade e a gestão, tá? A fim de orientar e supervisionar a relação desta última com as demais partes interessadas. Conselho Consultivo possui função de assessoramento. A palavra já diz consultar, consultivo, é consultoria. Ele vai prestar auxílio, consulta, um assessoramento, um estudo, uma elaboração de parecer, porém, sem poder decisório administrativo. É só para você consultar, tá? Não decide nada. Comitê do Conselho de Administração. O Conselho de Administração precisa de ajuda para garantir que a organização esteja atuando dentro dos princípios da governança corporativa. Transparência, equidade, prestação de conta e responsabilidade corporativa. E para fornecer essa ajuda é que existem os comitês de governança corporativa, que são os órgãos de assessoramento. Exemplos: Comitê de Auditoria, Comitê de Riscos, de Pessoas e Recursos Humanos, Comitê de Responsabilidade Social Corporativa, Comitê de Inovação, Comitê de Estratégia, de Sucessão e de Remuneração. Políticas de Gestão e Controle Interno auxiliam na diminuição dos riscos, né, de acordo com a complexidade dos negócios. Né? E também disseminam a cultura de controles para garantir o cumprimento de leis, né, regulamentos e demais normas estabelecidos pelos órgãos reguladores, tá, e demais partes interessadas. A auditoria independente é um processo, auditoria é um processo de análise e validação, tá, das informações financeiras e patrimoniais de um negócio por uma empresa isenta e externa. Tá? Quando se trata de levantar e organizar informações sobre uma empresa, poucas coisas são efetivas quanto a uma auditoria independente. Bom, Conselho Fiscal. A gente já imagina o quê? Vai fiscalizar esse conselho. Né? É responsável pela fiscalização dentro da organização. Tem como objetivo fiscalizar por qualquer de seus membros, né, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutórios. Tá? Opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar no seu parecer as informações complementares que julgar necessária ou úteis à deliberação da Assembleia Geral e analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela companhia. Detalhe, o Conselho Fiscal, ele fiscaliza o Conselho de Administração. Tá? Qualquer problema, qualquer deslize, qualquer erro cometido pelo Conselho de Administração, o Conselho Fiscal vai bater em cima. Tá? Qualquer deliberação, o Conselho Fiscal está ali fiscalizando. Tá? Examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar, porque ele tem direito de opinar. Opinar sobre as propostas dos órgãos da administração a serem submetidos à Assembleia Geral, relativas à modificação do capital social, é fiscalizado. Por que vai modificar? Né? Então, o Conselho de Administração, quando tem a ata, ele é fiscalizado. Emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimento, orçamento de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão. Tá? Denunciar por qualquer de seus membros aos órgãos de administração e, se estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da companhia, à Assembleia Geral, os erros, né, fraudes,
ou crimes que descobrir, além de sugerir providências úteis à companhia. Então, observe aí, nós temos o Conselho de Administração, onde ele faz deliberações, mas ele é fiscalizado, né? O Conselho Fiscal, ele fiscaliza as deliberações do Conselho de Administração. Tá? Governança corporativa, tá? Para micro e pequenas empresas. Em relação às micro e pequenas empresas, as ações da governança corporativa ainda são tímidas e há alguns desafios pela frente, né? Dificuldade de visualizar benefícios, custos altos para implementar as práticas, né? Falta de pessoal, possui estrutura enxuta, porque é uma micro e pequena empresa, né? Falta de informação, muitas empresas são familiares. E, portanto, há necessidade de desenvolver instrumentos mais simples e acessíveis para esse perfil da empresa. Tá? Micro pequenas empresas ainda, a ITG 1000, que é a Interpretação Técnica Geral 1000, cumpre parte desta ausência de governança corporativa ao tornar obrigatória para as micro e pequenas empresas a elaboração dos seguintes instrumentos, né? Plano de contas simplificados, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demonstração dos fluxos de caixa. Certo? Dentro da governança corporativa, vamos ver as considerações finais, tá? E daqui a pouco a gente começa, né, para a hora de praticar. Bom, tendências e necessidades. A governança corporativa demonstra algumas tendências e necessidades, como desenvolvimento de políticas gerais de governança e de instrumentos de acompanhamento de controle, né? Isso pode ser obtido por meio das diversas instituições, entre elas podemos citar o IBGC, né? o CFC, que é o Conselho Fiscal de Contabilidade, Federal de Contabilidade, o CPC, que é o Comitê de Pronunciamento Contábil, e outros. Né? Surgimento de novos instrumentos e aperfeiçoamento com as normas internacionais de contabilidade, utilização cada vez mais comum de informações de sustentabilidade e responsabilidade social associada aos dados financeiros e contábeis, e a necessidade da tecnologia da informação garantir o desenvolvimento, o controle, a transparência e, consequentemente, quando a gente tem desenvolvimento, controle e transparência, consequentemente, a gente tem o quê? A ética, né? Bom, temos as referências aqui que vocês podem estar procurando, né? Se aprimorando mais no conhecimento. E agora a gente vai botar a hora de praticar, né, João? Vamos lá praticar um pouquinho, gente, sobre esse assunto, sobre governança corporativa. Então, vamos lá, né? Olha só. Com base no que você estudou, nessa aula, você acompanhou, você interagiu, você participou, marcar as afirmativas a seguir, V se forem verdadeiras, tá? E F se for falsa. Governança corporativa é o conjunto sistêmico de processos, práticas e normas que regulam a empresa com o objetivo de garantir a ética, transparência e gestão. Verdadeiro ou falso? Princípios da governança corporativa: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Você vai dizer se é verdadeiro ou falso. Uma instituição destacada na elaboração das políticas da governança corporativa no Brasil é o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Tá? Modelos teóricos da prática de governança corporativa são financeiro, público, relevante, procuradoria e político. Tá? Vamos dar aí só um tempinho aí para que vocês possam ler a questão e ir respondendo, interagindo, para dizer se é verdadeiro ou falso, tá? Esses 4 itens, tá ok? Dá só um tempinho aí.
pessoal, ninguém respondeu. Eu tenho certeza que todo mundo sabe responder, então não quis falar, né? Então vamos lá, ver qual é a alternativa verdadeira e falsa, né? Olha só, a sequência fica todas verdadeiras. Então vamos lá, voltando aqui, né? Governança corporativa, a gente viu que é um sistema, um conjunto sistêmico de processos, práticas e normas, e isso leva a quê? A ética, a transparência e gestão, né? Princípios, transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ela se destaca na elaboração das políticas de governança. E modelo teórico, modelos financeiros públicos relevantes, procuradoria e político. Tá? Segunda questão, instituição destacada na elaboração de políticas de governança corporativa no Brasil. CFC, Conselho Federal de Contabilidade, CPC, Comitê de Pronunciamento Contábil, Instituto Nacional do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, né? Ou Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né? Respondam aí qual instituição destacada na elaboração de políticas de governança, tá? Vamos dar um tempinho aí, João? Vamos lá, pessoal. Quem respondeu aí, ó, Nova Santa Rita, interagindo aí, respondeu letra D, né? Instituição destacada na elaboração das políticas de governança corporativa no Brasil, né? É o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Nova Santa Rita aí acompanhando a aula, prestando atenção direitinho, né? Terceira questão, disponibilizar dados e informações, olha só o texto, né? Disponibilizar dados e informações constantemente aos stakeholders, partes interessadas, né, na corporação. É importante que essas informações estejam disponíveis com fácil acesso, tá? Ou seja, uma transparência tem que existir, tá? Nova Santa Rita aí já respondendo, vamos ver. Qual o princípio, né, da governança corporativa foi descrito acima? Então, vamos lá dar um tempinho.
Vamos lá, pessoal. Sempre que vocês se depararem com a questão de que as informações têm que estar disponível com fácil acesso dentro de uma organização, é que parte do princípio da transparência, né? Toda informação para os agentes internos e os agentes externos, né, tem que cumprir com o princípio da transparência. Só Nova Santa Rita, minha gente, que está respondendo, tá? Todas as partes interessadas, independentemente do cargo que ocupam ou nível de participação da empresa. Olha aí, todas as partes interessadas devem ser tratadas de forma justa e igual, tá? Qual princípio da governança corporativa foi descrito acima? Vamos lá, dar um tempinho? Ah, pessoal, Nova Santa Rita aí respondeu letra D. Olha só. Tratamento de forma justa e igual, né? A gente lembra de quê? Da equidade. Nova Santa Rita acompanhando bem aí as questões, né? Imagina no dia da avaliação, né, gente? Nova Santa Rita aí vai dar o show, né? Bom, e uma revisãozinha do que a gente já viu hoje, de tudo que a gente viu, de tudo que a gente aprendeu, né? Governança corporativa. Aprendemos que é o conjunto sistêmico de processos, práticas e normas que regulam uma empresa, tá? Com o objetivo de garantir a ética, transparência e gestão. Né? Conjunto de processos, práticas, ou seja, a governança corporativa ela é implantada, tá? Origem do conceito de governança corporativa. Surgiu para superar, né, o conflito de agência, né, que é clássico. Então, o que é o conflito de agência? Já pegando aqui o gancho, né? O conflito de agência é quando você contrata, né, um agente externo para ser administrador e os interesses não batem com o interesse, né, do proprietário, do empresário. Os interesses são diferentes, né? E aí acontece o quê? As divergências. É por isso que acontece conflito de agência, né? E o que é necessário para que isso não ocorra? Isso eu dei um exemplo, ocorre muito em empresas familiares. Não é verdade? Onde a empresa familiar está constituída pelos membros da família e contrata um agente externo para administrar. E geralmente os interesses são divergentes, né?
e não é a longo prazo. O interesse do administrador, do agente externo, é a curto prazo, que a gente viu isso também na aula. Uma instituição destacada na elaboração das políticas de governança corporativa é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né? Que esse instituto elaborou as políticas de governança que são implantadas na empresa, que são conjuntos sistêmicos de processos, práticas e normas, né? Dentro da política da governança corporativa, nós temos os princípios da governança, tá? Transparência, equidade, prestação de contas, né? A prestação de contas, né, tem que ser transparente também. Tratamento justo e igual para todos, a equidade, e responsabilidade corporativa. A corporação ela tem que ter responsabilidade social, ambiental e econômica. Dentro dessa responsabilidade, todo indivíduo, todo colaborador também tem que ter a sua responsabilidade, que é a responsabilidade individual. E dentro dessa governança corporativa, nós temos práticas de compliance que podemos também implantar, né? Significa estar em conformidade. Quando uma empresa adota práticas para estar de acordo com a lei, em conformidade com a lei, normas, códigos internos e externos às quais está submetida, né? É lógico que quando a gente entra em conformidade, qualquer atitude antiética, qualquer atitude que não responde à empresa, nós temos o quê? Sanções. Certo? Modelos teóricos da prática de governança corporativa, modelos financeiros, modelos públicos, relevantes, procuradoria e político, né? Temos também a categoria de classificação das empresas para o desenvolvimento das políticas de governança corporativa, que são classificadas em natureza jurídica, de acordo com a natureza jurídica, né? De acordo com a estrutura de controle, caracterização do controlador e porte da empresa, né? Quando a gente falou de porte da empresa, a gente viu o quê? A receita bruta, tá? Um dos aspectos relevantes, né, para estruturar uma gestão com sistema de governança é o quê? É a estrutura da empresa. Lembrando que não é toda empresa que apresenta essa estrutura. Certo? Falei disso. Professora, toda empresa tem essa estrutura? Não, toda empresa não tem essa estrutura. Mas podemos sim, dependendo da empresa, podemos sim atuar com essa política de governança. Podemos sim implantar códigos de conduta. Podemos sim implantar códigos de ética, práticas do compliance. Ok? Só que para a implantação, a gente viu aqui também que se torna caro. Por exemplo, para uma micro e pequena empresa, se torna caro a implantação de práticas de compliance. Tá? A gente falou também essa questão aqui de implantação, gente, de políticas de governança, tá? A questão de quê? De gestão de qualidade. Então, a gente tem que ver se realmente compensa. É lógico que é importante ter uma gestão de qualidade, uma prática de governança corporativa, né? É importante a empresa estar em conformidade com a lei, com as normas. É importante o colaborador, né, cumprir com as leis, com as normas, ter ética, ser justo, respeitar. É importante. Agora tem que ver também se compensa implantar. Tá? Um dos aspectos relevantes, né, estrutura da empresa, que é o conselho de administração, que vai deliberar, deliberação, conselho consultivo, que é para consultar, estudar, informar, comitê do conselho de administração, política de gestão e controle interno, né? Conselho fiscal, que ele fiscaliza deliberações do conselho de administração.
Auditoria independente. Detalhe, pessoal. A gente falou de auditoria independente, mas a gente tem que lembrar da auditoria, da prática de auditoria. Né? Auditores chegam na sua empresa para ver se estão em conformidade. Não é para autuar, não é para multar. A auditoria não chega logo para multar a sua empresa, a sua loja, a sua organização, a sua clínica, o seu hospital. Não. A auditoria ela vai ver se você está em conformidade com a sua política implantada na sua empresa, com a sua política de governança, se vai estar em conformidade com o código de ética da empresa empresarial. Então, ela vai ver isso. Se não estiver em conformidade, né, aí sim vai lhe dar um tempo, né, a empresa vai ter um tempo para apresentar, né, toda a organização, certo? Todas as práticas. Por isso que tem que ser transparente. Quando há uma auditoria, é para melhorar as atividades dentro da organização. Não é para multar. Né? É para dizer realmente, é para mostrar, você vai mostrar o código, você vai mostrar a política de governança, você vai mostrar se os colaboradores estão de acordo com a prática implantada. Tá? Auditoria é para isso. Então, nunca pense, vai ter auditores. Chega auditores na sua empresa. Né? Tem empresa, tem organização que fica com medo de auditoria. Eita, mãe, próxima semana minha empresa vai ter uma auditoria. Eu estou passando por um processo de auditoria. Né? Mas calma, se você age em conformidade, não tem por que ter medo. Tá? Se você age de acordo com as normas que você mesmo implantou no seu código, na sua prática de compliance, não tem por que ter medo. Vai ter auditoria, vão analisar seus documentos, né? Vão chamar os colaboradores, certo? E vão simplesmente ver se você está seguindo ou não as normas, leis, padrões, né? As normas ISO, se está em conformidade com a gestão de qualidade que você implantou. Tá ok? E é isso, tá? Gostei da participação de Nova Santa Rita, eu espero que todos participem da próxima vez na hora de praticar. Tá? Que isso é muito importante, essa hora de praticar, porque ajuda muito no aprendizado e ajuda muito na questão da avaliação. Beleza? Então, até a próxima, pessoal. Grande abraço.